A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia e eu acredito que o que eu quero falar com você, esse cafezinho vai ter que virar dois, porque não vai dar para falar tudo em um só, amém? Eu vou gravar, eu creio que se não der, eu farei um outro amanhã. Quero explicar aqui o porquê perecemos. O porquê perecemos. Vamos lá? Salmos capítulo 1, verso 6. Diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerá. Somente isso. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quero abordar esse assunto e falar para que as pessoas começem a compreender também o porquê que certas coisas sobrevêm sobre as suas vidas, né? Eu sei que às vezes você não encontra facilidade na vida, porque tudo parece difícil, mas tem que entender o porquê que é difícil. Por que perecemos? Eu te faço essa pergunta. O porquê perecemos não é uma pergunta sem resposta, porque para cada ação há uma reação. Vamos entender então por que tantas pessoas morrem, crianças nascem e logo morrem. Pais e mães matam os próprios filhos, ou vice-versa, tanta maldade, tanta desunião. Isso tudo tem nome, se chama pecado. E o pecado tem seu causador, o diabo, que sabemos que é um ex-querubim do céu, que se rebeliou contra Deus e precipitou-se para a terra. Está lá em Apocalipse capítulo 12, verso 9, né? Deixa isso bem claro, que ele caiu, ele foi lançado, pronto, chegou aqui na terra. E junto com ele toda a sua maldade. Você tem que compreender essas coisas. Então, o diabo faz com que a gente pratique o pecado. O que é pecado? O que o pecado faz? Olha só. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, verso 2. Bom, deu para você compreender aí o porquê então, né? O que o pecado faz? Ele tira Deus de nós. Então, se Deus que nos protege não está conosco, com certeza o que vem? A ação do maligno. Tá vendo por que o pecado não deveria ser nunca feito? O pecado impede a nossa comunicação com Deus. Ele corta isso. Ele, o pecado, nos esconde da face do Senhor. O necessário é conhecer a verdade, porque ela, a verdade, é a que pode nos libertar deste mal. Está lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senão você não vai saber o porquê que está sobrevindo em você essas coisas. Por que muitas coisas a gente fica se perguntando, por que Deus deixou, por que aconteceu isso? Não, peraí, irmãos, tem que entender. O pecado está aí. A tua habitação está no meio do engano, pelo que o engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Vou ler de novo. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor em Jeremias 9,6. Quer dizer que as pessoas estão no engano. E por causa do engano, eles recusam a conhecer a Deus. Ah, não tenho vontade de ir para a igreja não. Ah, não quero fazer isso não. Ah, não quero buscar Deus não. Ah, não quero fazer aquilo não. Por quê? Estão no engano. E o engano não deixam eles se aproximar de Deus. Tudo isso traz o pecado. Sem saber, não tem como acertar. E assim, ficamos no engano. Mas quando aparece uma oportunidade de conhecer, não podemos recusar, pois pode ser uma única chance. E mesmo se não for, não podemos endurecer o nosso coração. Bom, o que falta de conhecimento? O que a falta de conhecimento faz em nós? Você não tem conhecimento de Deus? Então tá. O que a falta de conhecimento pode fazer sobre você? Oséias capítulo 4, verso 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Tá entendendo porque muita gente está sendo destruída? Porque lhes falta conhecimento. Porque tu rejeitastes conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Oséias 4:6.
Agora veja em Isaías capítulo 5, verso 13 e 14. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a boca, desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, e a ela desceram. Isaías capítulo 5, verso 13 e 14. Tá vendo? Tudo isso é para você entender o que o pecado faz, o que ele acaba com a gente, né? A resposta de Deus está em Eclesiastes 7,12. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Tá vendo? A sabedoria, ela faz o quê? Ela dá vida ao possuidor. Então, se você buscar a sabedoria, o que ela vai fazer com você? Vai te dar vida. Eclesiastes capítulo 7, versículo 12. É a resposta de Deus. A falta de conhecimento nos traz o pecado, mas ainda, e desta forma, vamos se distanciando de Deus. Sem perceber, estamos vivendo em iniquidade. E tudo tem seu preço, irmãos. Servir a Deus tem galardão, a vida eterna. Servir o diabo tem maldição, a morte eterna. E se agradamos o diabo, dele receberemos algo também. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que fazemos, com o que prestamos uns aos outros, né? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6 e verso 23. Em Romanos também, capítulo 5, verso 12, sabemos que o pecado entrou por um homem, Adão, e passou a todos, mesmo você dizendo que não peca. Já pecou por dizer isso, mas nasceu em pecado. Eu quero te falar agora uma pequena ilustração, tá? No meio desse cafezinho. Era uma certa vez, 2 irmãos foram comprar uma pera em uma banca de frutas e escolheram a mais bela, cheirosa, vistosa, sem nenhum furo em sua casca. O irmão mais velho, a deu para o menor saboreá-la. E de repente, ele, ao mordê-la, avistou uma pequena largata comendo a pera por dentro dela. Ele então perguntou ao irmão mais velho como ela entrou ali, se não tem furo na casca. O irmão mais velho o respondeu: antes da pera nascer nasceu uma flor, e uma borboleta depositou os seus ovos dentro da flor. E logo que a flor se fechou, nasceu a fruta, e dentro dela a largata. Essa ilustração nos esclarece bem como o pecado entrou ao homem. E mesmo que o homem não fume, não mate, não roube, o pecado é pecador também, não tem jeito. Portanto, sabemos que somos pecadores e temos que resolver essa situação. Vamos ver como podemos escapar disso. O primeiro passo foi de Jesus. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Romanos capítulo 5, verso 19. Estou procurando não abrir a Bíblia aqui e confirmar, até porque quero pregar tudo isso em um cafezinho só, né? Acredito que vai dar tempo. O segundo passo de Jesus foi de Jesus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2 e 1. Então o primeiro passo e o segundo passo foi de Jesus. O terceiro passo foi de Jesus também, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2 e verso 14. Já o quarto passo foi do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. Então, quem é que vai vir? O Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O quinto passo é seu. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso está em 1 João capítulo 1, verso 9. O sexto passo já é perto da salvação. Já não é mais seu, já não é mais de Jesus, já não é mais do Espírito Santo, são dos anjos.
O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmos 34, versículo 7. Ele agora vai guardar até a consumação, se ele continuar fiel. O sétimo passo é de Deus. E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Hebreus capítulo 10 e verso 17. E Jesus disse: vai-te e não peques mais. João 8:11. Portanto, sabemos que tudo isso sobreveio para que a gente pudesse, irmãos, compreender o que o pecado faz com a nossa vida, né? Nós vimos aí o porquê perecemos, né? Nós aprendemos que o pecado faz a gente se distanciar de Deus. O pecado ele faz com que a gente, seja destruído, porque a gente vai faltar conhecimento, então a gente vai ser destruído. O pecado ele faz com que a gente não tenha comunhão, então a gente vai viver dentro do engano, cativos, presos. Dessa maneira, a gente não consegue alcançar mais a vitória. Bom, até que você conhece a verdade, e a verdade vem e te liberta. Assim você fica sabendo a obra maravilhosa de Cristo. O porquê. Seria fácil você dizer assim: poxa, por que ele não destrói Satanás de uma vez? Deus também poderia ter feito isso com você quando você pecou alguns tempos atrás, né? Se for fazer justiça por justiça, se for olho por olho e dente por dente, você nem aqui estaria mais. Se for para Deus não ter misericórdia, porque você está pedindo uma coisa que Deus não tenha misericórdia. Tá entendendo? É muito fácil você olhar para o céu e falar assim: Senhor, venha logo, e você esquece que a sua família está precisando de salvação. Por que pedes que Senhor venha logo, sendo que tem gente para ser salva? Ore a Deus para que a sua família seja salva, para que o pecado saia da vida deles. Então não faça oração que você não sabe o que dizer. Faça uma oração assim: Pai, salva minha família, para que quando eu subirei juntamente com eles. Pai, não quero ser salvo somente eu, quero toda a minha família comigo. Amém? Então, aprendemos aqui por que perecemos, né? Consegui porque eu não abri a Bíblia aqui em alguns versículos. Senão, a gente não conseguiria e teria que gravar mais um áudio. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.